Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje no nosso 11º dia, do Uma Vida com Propósito, para Aqui Estou na Terra, do Rick Allen. Mas antes da gente começar nosso tema de hoje, eu queria já pedir a você para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, essa série de mensagens que a gente está fazendo durante todos esses 40 dias. Compartilhe com quem que você acha que precisa ouvir essa palavra. Se por acaso você chegou aqui no 11º dia de paraquedas, volta lá, clica aí no link da descrição e volta lá para o primeiro dia para você acompanhar toda essa sequência. E o tema de hoje é tornando-se amigo de Deus. E aqui a primeira passagem que ele deixa aqui pra gente é em Romanos 5:10. Assim como tivemos restaurado nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. E aqui ele já começa, falando sobre como Deus anseia por sermos amigos dele, por nós termos eles como melhor amigo. E ele fala aqui que Adão e Eva já desfrutavam de uma intimidade íntima com Deus, e após a queda, eles perderam essa intimidade, esse relacionamento. E a gente vê que no Antigo Testamento apenas poucas pessoas eram realmente consideradas amigos de Deus, que tinham esse relacionamento com Deus. Ele cita aqui, como Moisés, Abraão, Davi, Jó, Enoque, Noé. Entretanto, ter medo de Deus no Antigo Testamento era mais comum do que a própria amizade com Deus, E Jesus veio justamente para mudar essa situação. Após o sacrifício de Jesus na cruz por nós, o acesso direto a Deus estava novamente disponível para nós. E hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. Nós temos acesso direto ao Pai, nós podemos estar ali conversando com ele a qualquer momento, a qualquer instante. E tudo isso, graças ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. E ele deixa a passagem aqui de Romanos 5:11 que diz o seguinte: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. E quando Jesus Cristo faz esse sacrifício por nós, ele não quer restabelecer essa amizade apenas com o Pai, Nós cremos na Trindade, E essa restauração de relacionamento não é só com o Pai, é com toda a Trindade, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, Então a gente tem que ter esse relacionamento íntimo com os três dessa Trindade. E Êxodo 34:14 vai dizer: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Vocês têm noção, A gente teria que ter essa noção, parar para refletir que Deus, além de ser todo poderoso, magnífico, santo, maravilhoso, ele zela e anseia por termos esse relacionamento íntimo com ele. Em Atos 17, 26 e 27 vai dizer: ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudesse buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele nos criou do nada, criou todo mundo, todo o universo, e mesmo assim ele quer que a gente não fique na escuridão, ele quer que a gente vá para a luz da verdade e que a gente tenha realmente um relacionamento íntimo com ele. E é difícil imaginar um relacionamento íntimo, com um Deus perfeito, invisível e onipotente, e um ser ilimitado e pecador como nós, Mas Deus anseia por isso a todo momento. E quando a gente vê essas pessoas mencionadas na Bíblia que tinham um verdadeiro relacionamento de amizade com Deus, ele separa aqui que a gente tem 3 métodos, 3 segredos de a gente conseguir expandir essa amizade, estreitar esse relacionamento, com Deus. E ele vai falar sobre 2 nesse capítulo, e 4 desses segredos, desses métodos vão ficar para o capítulo da manhã. Então prestem atenção e fiquem também ligados amanhã. Então, o primeiro segredo é tornar-se amigo de Deus por meio de um diálogo constante,
Ele fala que a gente jamais cultivará um relacionamento com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, porque Deus quer que que Ele participe do nosso dia completamente, não só apenas, né, quando a gente está na igreja, quando a gente está no Connect, quando a gente está numa célula. Ele quer um relacionamento diário e o dia todo. Ele quer mais do que um compromisso na sua agenda. Eu marquei essa frase porque eu achei ela bem interessante. Ele quer mais que um compromisso em sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Muitas pessoas acham que só a gente está fazendo ali, completando a nossa agenda, né, de devocional, a gente já está tendo um relacionamento com Deus. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que Ele esteja presente em todo o nosso dia, né? Que a gente esteja dialogando com Ele em todo as 24 horas, se possivelmente, do nosso dia. E a Bíblia vai dizer, né? Orem continuamente. E o que isso significa? Que você vai passar 24 horas orando? Não, mas que você vai estar conversando com Deus em todo o período do seu dia. Quando você estiver fazendo uma compra, quando você estiver dirigindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver lavando uma louça, que você possa dialogar com Deus em vários momentos ali do seu dia. E tudo que você faz pode ser um tempo com Deus, né? A gente às vezes acha também, tem isso na nossa cabeça, né, que tempo com Deus é só o tempo do secreto, que você tá orando, que você tá fazendo seu devocional, mas não, realmente a gente pode ter um tempo com Deus todos os momentos do nosso dia. A gente precisa praticar isso, né? E a chave para uma amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas sim mudar a atitude em relação ao que você faz. Ele dá um exemplo aqui de um cozinheiro de um monastério francês, que ele escreveu um livro, né, que até se chama A Prática da Presença com Deus, e que ele falava que tudo que ele fazia, ele não parou de fazer as coisas que ele fazia, né, para ter tempo com Deus. Ele fazia as coisas que ele já estava acostumado a fazer, só que fazer por Deus. Quando ele comia, ele tinha aquele tempo de agradecimento. Quando ele tomava banho, ele estava agradecendo. Quando ele trabalhava, ele estava dialogando com Deus. Quando ele estava relaxando, ele estava dialogando com Deus. Então, é um relacionamento diário, mas não com só aquele tempo da sua agenda, né? Deus quer uma busca mais forte da gente por Ele, de mais momentos, né? E não que a gente precise realmente vou dedicar mais tempo em secreto. Não, você pode estar conversando com Deus nas atividades que você desenvolve no seu dia a dia. E Efésios 4:6 vai dizer que Ele comanda todas as coisas e está em todos os lugares e em todas as coisas. Então Deus está presente em todos os lugares e em todos os momentos. Então Ele está sempre ali presente para a gente estar conversando com Ele diariamente. E a Bíblia diz, né, ore um tempo todo, e justamente é isso, você tá ali sempre trazendo a sua memória, né, ele deu os exemplos aqui, né, tu está comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, você tá sussurrando essas orações diariamente no seu dia a dia, né? E conversando mesmo com Deus, mais do que você tá sussurrando essas orações, você tirar um momento ali de conversa, de entrega mesmo para Deus. E praticar praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver, né? Ele fala que até dá um exemplo de você botar um relógio, né, que muitas pessoas, os monges, na verdade, eles faziam aquele tempo de hora em hora que o relógio tocava, eles tiravam um tempo ali para conversar com Deus, mas que isso era uma liturgia, né, deles, né, no caso da toda a religião deles. Mas a gente pode fazer isso também, né, como um método de criar um hábito que depois para você vai ser uma coisa natural, que você vai estar ali sempre lembrando da presença de Deus, você vai estar sempre dialogando, sempre conversando, sempre fazendo as suas pequenas orações ao longo do seu dia a dia. E o objetivo dessa comunicação com Deus não é uma sensação para a gente, mas sim a consciência constante da realidade e da presença constante de Deus, né?
Esse sim é o estilo de vida de adoração, como a gente falou em alguns capítulos passados, que a vida de adoração é um estilo de vida que você deve praticar diariamente, não só em alguns pequenos momentos do seu dia. E o segundo segredo que ele falou aqui para a gente alcançar essa intimidade maior com o Pai é por meio da meditação contínua. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Então, essa meditação contínua seria na palavra. A gente tem que conhecer a palavra de Deus para a gente conhecê-lo e para a gente amá-lo, né? Nós precisamos conhecer verdadeiramente ao Pai para que a gente possa amá-lo verdadeiramente. E ele fala aqui, né, que Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra e ele continua fazendo isso até os dias de hoje, né? E meditar é simplesmente concentrar seus pensamentos. Quando a gente pensa na palavra meditar, a gente vem logo na nossa cabeça, né? Aquele órgão, aquele tempo de respiração, de todo um ritual, né? Complicado, misterioso. Mas não, a palavra meditar em si significa concentrar os pensamentos. Quando a gente tem um problema e a gente concentra os nossos pensamentos naquele problema, a gente tem uma preocupação, né? A gente está concentrando aqueles nossos pensamentos no problema. Quando a gente concentra nossos pensamentos na palavra de Deus, a gente tem uma meditação. E ele fala aqui, né, que o jeito mais fácil da gente fazer realmente uma meditação verdadeira é trocar a preocupação, parar de focar nos problemas e sim voltar o seu olhar para a solução, que é a palavra de Deus, que ali está tudo explicado sobre como devemos conhecer a Deus, como a gente deve agir, como a gente deve viver, o que a gente deve seguir. É um manual mesmo de vida pra gente. E aqui ele fala, né, que amigos íntimos dividem segredos. E Deus quer dividir os segredos dele conosco. E como que ele faz isso? Através da sua palavra. E em Salmos 25:14 vai dizer: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles, né? A aliança que ele fez conosco está tudo na palavra de Deus, tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras. Então, quando a gente tem essa real intimidade com Deus, né, de respeito, de obediência, de amor, ele nos leva a conhecer os segredos e mistérios que ele quer revelar para nós. E tudo isso por meio da palavra. Então, aqui como os dois primeiros hábitos que a gente tem que ter para aumentar essa amizade com o Pai é a oração constante em todos os momentos do nosso dia e a meditação na palavra de Deus. E ele fala aqui, né, que amanhã a gente vai ter mais 4 hábitos pra gente fazer, mas que a gente comece hoje já a implantar isso. Permita que Deus fale com você e medite na palavra dele. E ele fala que a oração permite que você fale com Deus. A oração é a gente falando com Deus. E a meditação permite que Deus fale com você, que através das Escrituras ele se revela a nós. E ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo de Deus. E aqui o tema para nossa reflexão nesse dia é: Deus quer ser seu melhor amigo. E o versículo para memorizar é: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece, em Salmos 25:14. E a pergunta para a gente meditar neste dia: o que posso fazer para lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Em qual momento do seu dia a dia você pode dedicar para estar falando com Deus? Coloque isso como uma meta para você alcançar esse hábito, desenvolver esse hábito. Como a gente falou, é uma habilidade e a gente pode desenvolver com ferramentas que facilite a gente, né, a fazer isso se tornar uma realidade. Com o tempo, isso vai ser realmente um hábito que a gente vai fazer inconscientemente. A gente vai estar ali fazendo nossas orações diárias, conversando com Deus, dialogando inconscientemente. Então, que a gente faça isso se tornar um hábito realmente em nossas vidas, para a gente desenvolver uma amizade maior com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Espero que essa mensagem de hoje tenha feito sentido para você e até amanhã
no nosso próximo capítulo e que você tenha uma noite abençoada por Deus.